Ok. Olá, boa noite a todos, queridos amigos do Brasil, boa tarde, e os nossos amigos aqui do Reino Unido, boa noite. Hoje é com uma grande alegria que nós temos aqui o Daniel Rossi, filho da nossa querida amiga, trabalhadora aqui do Reino Unido, Elza Rossi, e hoje ele vai estar nos falando de Jesus. Nós precisamos trazer Jesus diariamente nas nossas vidas, porque o nosso planeta está passando por uma crise, uma fase que a gente não pode se descuidar, né? Então, é assim, a gente tem que trazer Jesus em todas as oportunidades que a gente tiver. E o Daniel é uma pessoa que fala de Jesus com muita propriedade, com carinho, do coração, né? Então, boa noite, Daniel. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Bom ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite do Joana de Ângeles. Poxa, eu que agradeço imensamente, né? Uma honra estar participando, colaborando, aprendendo aqui com vocês, viu, Ângela, querida? Muito obrigada, viu, Daniel? Obrigado. Eu gostaria de pedir para você se apresentar, Daniel, para quem não te conhece. Sim. Bom, eu costumo brincar, né, que eu sou mundialmente conhecido como o filho da Elza Rossi. No ambiente onde sou conhecido, essa é a origem, né? Eu sou professor como atividade profissional, né? Professor universitário, né? Tenho uma ligação com a PUC aqui no Brasil, no Paraná, já há mais de 20 anos. Hoje só na pós, por convite, não mais no dia a dia, né? E nossa atividade principal é o trabalho aprendendo com uma organização social, que é o Mutirão, que é uma ONG de educação, onde em Curitiba é o polo principal, e a gente está aqui em Itajaí, tentando, sonhando em trazer mais um polo para cá também, para poder continuar aprendendo com as ideias que a gente tem sobre educação, né? Do tema. Essa é tem sido a nossa vida, né? Com alguns filhos já crescidos, encaminhados, com filhos, ainda uma filha pequenininha que nos acompanha e sonha junto com a gente um novo mundo aí para frente. Isso mesmo. Muito lindo esse teu trabalho da ONG Mutirão. Você quer falar um pouquinho da ONG, Daniel? O que é a ONG? Sim. Veja, então, a gente, muito inspirados dentro do movimento espírita, onde nós crescemos, né, dos trabalhos assistenciais, a doutrina espírita tem um tom de educação muito forte, e educação e assistência, para nós, na essência, são sinônimos, né? Você assiste alguém quando você educa, e a educação é a melhor forma da pessoa deixar de depender da assistência no longo prazo, né? Então, é um trabalho focado a crianças, focado aos jovens e as suas famílias de maneira integral, de tal maneira que a gente dê oportunidade para os voluntários, que somos todos nós. Entendemos que o carente não é aquela criança da periferia, o carente somos nós, carentes afetivamente, entristecidos com a vida, buscando sentido nas religiões, né? E a gente aprende com Jesus a encontrar um sentido no amor, no nosso caso, especialmente voltado à educação de crianças e jovens. Então, esse tem sido o trabalho, graças a nossa mãe, familiares, amigos todos, como vocês todos aí, que sempre nos ajudaram a manter de pé as atividades, né? A questão do dia a dia. E a gente continua. Muito lindo, realmente. É esse o trabalho, o propósito de nós estarmos na Terra, né? De se unir o mais forte, ajudando o mais fraco, né? Muito lindo. Que Deus abençoe esse trabalho e, com certeza, a extensão já está pronta no plano espiritual e vai se materializar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Que bom. Então, vamos trazer a nossa Elza para ela fazer a nossa prece de abertura. Boa noite, Elza, querida, tudo bem? Bom ter você aqui conosco. Tudo bem, Ângela, muito obrigada. Obrigada pelo convite de estar nessa mesma sala com meu filho. É uma alegria, de vez em quando, dividir tarefas no Brasil com ele. E agora, essa oportunidade que você nos dá. Eu agradeço imensamente. E eu pediria a todos, então, já que me foi dada a honra de alegria, né, de iniciar com a prece, nós vamos lembrar do meigo Nazareno, pedindo a todos que se sintam confortáveis adentrando essa sala de amor, que vai trazer Jesus aos nossos corações de uma forma simples, nas palavras do Daniel. Jesus, o meigo Nazareno, o que nos convida a andar
pela calmaria dos nossos corações a recebê-lo, onde estivermos, nos momentos tumultuados, nos momentos doloridos, ou um ser da família necessitado, ou um emprego perdido, ou alguém doente, mas que a gente possa ter a serenidade no coração para lidar com todas as situações, tendo em mente o exemplo do meigo Nazareno, que caminhava pela Galileia, convidando a todos a segui-lo, a entender o amor, o perdão e a caridade. Ó Senhor Jesus, que alegria podemos estar contigo, já te conhecermos, Senhor, quando tantos ainda perambulam na escuridão porque não te conhecem. Os teus ensinos que aliviam dores, que traz a calmaria nos corações doloridos. Ó Senhor Jesus, que todos possam seguir-te, ouvir-te, sentir-te no recôndito do jardim interno, sentados contigo, Senhor, um amigo conversando, que é o que a gente precisa. Jamais estamos a sós. Temos-te a ti, Senhor Jesus, em nossos corações. E quando precisamos de um amigo, tu ali estás conosco imediatamente, nos auxiliando, nos dando refrigério nas nossas almas, muitas vezes turbulentas. Obrigada, Jesus querido. Que teu amor infinito permaneça com todos os nossos irmãos e irmãs que adentram esse recinto, ouvindo sobre ti, Senhor. Abençoe o nosso Daniel, inspirando-lhes nas palavras do coração a falar sobre ti, Senhor. E que nós, de nossa parte, possamos assimilar e que o teu amor e a tua paz permaneça conosco, divino amigo, um tanto mais. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Bem, obrigada, Elza. Obrigado, mãe. Então, nós vamos passar a palavra para o Daniel. Então, agora, para pegar os slides, tá, Daniel? Tá bom. O slide já apareceu? Ah, pronto, apareceu. Uhum. Ok? Ok. Podemos? Bom, meus amigos, amigas, queridos, queridas, nosso objetivo, então, é, de forma muito humilde, falar do sol das nossas vidas, elencando alguns pontos que possam nos causar uma reflexão e impactar em cada um de nós a chama, né, da esperança, da transformação nossa de cada dia, transformação nossa de cada dia, como sendo essa o pão nosso de cada dia, a nossa missão cotidiana. Recentemente, fazendo reflexão, assistindo algumas palestras, inclusive de um pastor aqui no Brasil, me chamava a atenção um ponto de vista muito interessante, que é a primeira reflexão que nós gostaríamos de fazer. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, foram, por séculos, né, sendo escritas como se fosse a própria história do ser humano e a sua ligação com um mundo maior, né, que se acreditava muito em função do medo, muito lá antigamente, dos fenômenos, das intempéries do clima, e se atribuíam a cada uma delas um tipo de divindade, né, até o povo hebreu consolidar isso como uma crença num Deus único, num Deus Pai ou num Deus Mãe, né, e que nos induz a convivermos bem e plenamente, e andarmos bem, como dizem os budistas, na senda das 8 trilhas, né? A falarmos corretamente, a pensarmos corretamente, a agirmos corretamente, e assim, uma sequência de valores morais. Mas em Jesus, no Novo Testamento, que passou também a compor a Escritura Sagrada, que conhecemos como Bíblia, esse pastor faz uma reflexão muito interessante. Com Jesus, os demais pontos da Bíblia anteriores não são necessários. Isso não é aqui uma questão, alguma crítica às Escrituras, de maneira nenhuma. São os livros fundamentais, importantíssimos, escritos muito em código, porque era a limitação da própria escrita e do conhecimento que se tinha à época, né?
Lembrando que a tradução para o grego, a Septuaginta, que é a que Jesus utilizava para estudar na sua época, foi escrita séculos antes do próprio Cristo. Né? Então você imagina que há muita história e que Allan Kardec, o nosso querido codificador, quando entabulou o Evangelho segundo o Espiritismo, para não pisar nesse espinheiro das antigas escrituras que permitem um sem número de interpretações, tal qual hoje em dia um bom advogado, numa lei, consegue deixá-la tão elástica que você interpreta ela ou de um jeito ou de outro, completamente diferente. Né? Assim também essas escrituras permitiram múltiplas interpretações, que deram origem a muitas escolas, inclusive instituições religiosas. Mas a proposta espírita é o cristianismo, o Cristo redivivo, aquele da sua própria história. Um Jesus que vai muito além do Jesus histórico, mas esse rei solar, né? E que representa para nós tudo. Pois que para nós chegarmos à plenitude, compreender Deus, nosso Pai, nossa Mãe, nós temos que passar pelo Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e é a vida. Então, nesse sentido, o que vale nos atermos em todas as Escrituras está condensado naqueles 4 evangelhos, que representam as partes da vida de Jesus e das quais Kardec tirou vários pontos para trabalhar. Na sequência, nós temos o Ato dos Apóstolos. Então, aqui é a primeira reflexão que queremos pedir aos amigos para fazermos juntos. Esses livros todos, da Gênese às passagens todas, Deuteronômio, as Escrituras Sagradas, até o Novo Testamento, os livros que o compõem, são livros fechados, no sentido que contam uma história, tem começo, meio e fim, a do próprio Cristo, desde a sua anunciação ao nascimento, há muito pouco sobre a sua infância, a sua vida adulta e os 3 anos de ministério que transformaram o mundo, depois a sua volta, né, a sua ascensão. E o livro O Ato dos Apóstolos é o único que nós podemos dizer que está no gerúndio. Não é um livro fechado, pois que o ato dos apóstolos continua sendo feito por cada um de nós, apóstolos do Cristo. Que dizemos, com a humildade, dissemos, cada um de nós que ama o Cristo, a sua mensagem, estamos nos colocando na condição, portanto, de cristãos ou de apóstolos do Cristo. Então, o ato dos apóstolos continua até hoje. Não é uma história das escritas de Paulo, das epístolas maravilhosas, né? A época ajustando o seio daquela igreja primitiva, mas também todos e cada um de nós. O que fazemos com a mensagem cristã que vive ou reverbera dentro de nós? Na época do Cristo, logo depois dele, nós temos a figura grandiosa de Joana de Cusa, que, nas dúvidas e pelo amor que tinha pelo Cristo, mas o seu marido, muito rico, que frequentava o Sinédrio, tinha outras composições religiosas, para ficar de bem também com os romanos, acreditava nas divindades romanas, né? E ela sentia essa angústia, e a mensagem de Jesus para ela é de que ela ame-o. Mas que seja diferente, seja difícil, a tarefa dela seria amá-lo. Ela aprendeu tanto esse amor que, depois de uma série de situações, da própria morte do marido mais à frente, ela se vê sozinha, já sem Cristo, e perseguida como eram os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos. Amarrada a um poste, vê seu filho no outro poste sendo machucado. E na grandeza de um momento tão difícil e solene, o seu algoz começa a dizer para Hugo, né, já que ali as madeiras estavam já cheias de óleo, prontas para lançarem suas chamas, ele diz assim a ela de forma sarcástica: o seu Jesus só lhe ensinou a morrer? E ela responde: não, meu Cristo me ensinou a amar, inclusive a você. Segundos antes de ele atear fogo, e ela ser consumida, então, portanto, pelas chamas, e a grandiosidade da sua alma ser elevada ao infinito, porque já antes da sua morte ali física, Jesus já estava com ela, encostando-lhe seu ombro e dando-lhe força necessária para esse momento tão difícil. Um apóstolo, né? Quais são as Joanas de Cusa dos dias atuais? Aquelas que, diante de tantas dificuldades, ataques aos filhos, pessoas que foram simplificadas pela vida, né? Qual é o tamanho da fé dos cristãos de hoje em dia, né?
diferente daquela situação de antes, eles eram perseguidos, e hoje não mais, né? E passamos, será que a persecutores, alguns de nós, né? O que fazemos com a mensagem do Cristo? Então, essa primeira reflexão, o ato dos apóstolos, que é uma sequência de cartas lindíssimas, está sendo construído por cada um de nós que carrega a mensagem ou amor pelo Cristo no seu dia a dia, na sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Nesse slide aqui, onde nascem as estrelas, nós queremos dizer que o nascimento de Jesus já mostra aqui um ponto de partida, um ensinamento maravilhoso da humildade da manjedoura. E nós nos lembramos de dois Franciscos, né? O Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, que também na sua programação reencarnatória vem e nasce numa situação muito simples, num rincão do país, aonde a gente costuma não esperar que venham coisas extraordinárias, porque estamos muito focados nas grandes capitais, como se Jerusalém fosse somente ali que as grandes coisas acontecessem, no seio da religião, por exemplo. E nós temos o Francisco de Assis, que nasce numa família abastada, mas opta, logo depois da juventude, por viver na plena humildade. Então, um segundo ponto de reflexão nesse sentido aqui é de que a busca da humildade, inclusive material, né? Podemos ter ganhos, mas o que fazemos com esses ganhos, né? Com esses recursos? Como nós compartilhamos? Como é que nós melhoramos a vida de alguém de fato? Né? Pois que, há muitos anos atrás, uma amiga nos disse, uma senhora, que ela já atendia algumas famílias há mais de 20 anos, numa região muito, muito carente, e eram as mesmas famílias. E ali ela tinha essa dúvida, eu acho que não estou fazendo diferença, porque eles ainda dependem de mim. E o trabalho de educação pressupõe que eles consigam ganhar uma certa independência, aprendam a bater asas por conta própria. Né? A reflexão dura daquela senhora nos lembra a reflexão que nós temos que fazer também. Né? Mas eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Qual é o impacto das nossas ações? Né? Qual o tamanho do amor que Joana de Cusa pode nos mostrar que esses primeiros apóstolos mártires, como Estevão, o primeiro grande mártir, apedrejado por defender a verdade, injustiçado por isso, né? Podem nos mostrar. Então, a vivência espírita das comunidades, nós colocamos aqui, é porque nas comunidades nós encontramos uma situação semelhante se nós fôssemos projetar o Cristo para os dias atuais. Se nós tirarmos ele daquela cidade simples onde nasceu, como Nazaré, uma cidade muito pequena, caminhando sempre por entre os pobres, os maltrapilhos, né? Pessoas adoentadas, outros abandonados, comendo em tascas, como diz o Espírito Bezerra de Menezes em mensagem psicofônica por Divaldo Franco, são restaurantes de baixo custo, vivendo de pequenas doações, de algum, de outro, né? Para suas caminhadas, até o discípulo ali, Mateus, que fazia a tesouraria do grupo, evidentemente sem nenhum tipo de acúmulo, vivendo no limite do limite, porque o limite físico é o infinito da alma, né? Isso se permite. Então, nós vamos aprendendo que hoje, se ele estivesse por aqui, ele estaria caminhando também nas periferias. Se fosse uma região litorânea aqui no Brasil, com seus mais de 8 mil quilômetros de extensão, por entre os pescadores dessas comunidades ribeirinhas, quase abandonadas, ou no seio da floresta, nas comunidades ribeirinhas, quase abandonadas, teria por eles um olhar muito peculiar, muito afetuoso. Né? Ele, hoje em dia, também olharia para alguns senhores das religiões, hoje em dia, como fazia aos tempos lá dele mesmo, com os fariseus, com os saduceus, dizendo e até apontando: o que vocês falam em nome de Deus? Vivem outra coisa? É só uma imagem ritual exterior, mas por dentro continuam víboras, né? Nessa asserção. Imagino que hoje em dia ele, com a sua autoridade moral, também poderia alertar para falsos profetas, pessoas que se vestem, né, de Jesus com a imagem do Cordeiro, mas há interesses obscuros, né, obtusos, muitas vezes, por entre essa questão que envolve o poder, né, o dinheiro e a própria religião em si. Jesus sempre deixou claro que não era a ligação dele com o poder que faria a revolução, né, social, a transformação social. Como interpretou Judas Iscariotes, achando que seria o poder terreno, que poderia governar a Judéia, quem sabe governar e nos separar dos romanos.
ele errou brevemente nesta conta. O reino de Jesus não é deste mundo, assim como a felicidade plena e verdadeira também não. Então há uma vivência nas comunidades, um olhar que é o que Jesus teria hoje, projetando a vida dele naquela época a hoje em dia. No slide seguinte, nós temos então ele crescendo, né? Nós temos então qual a voz de uma criança? Nós temos Yoshua, Jesus, o nome aramaico, né? Aos 12 anos do templo, quando Maria se desespera em ter perdido o filho naquele alvoroço que era ali a cidade de Jerusalém, onde eles estavam visitando, e de repente encontra aquela criança de 12 anos, com aquele olhar iluminado, né, tecendo considerações, rodeado por adultos com aquela postura de o que é essa criança, o que está falando? Coisas tão maravilhosas, tão profundas da interpretação das escrituras. Né? Isso, nessa ponte que estamos querendo fazer, a cada slide uma reflexão, quando nós olhamos para as crianças de hoje em dia, nós espíritos entendemos que não há ali um ser biológico que foi criado somente agora 4, 5, 8 ou 12 anos atrás. Não. É uma alma milenar que nesta fase, agora, nesse momento, está no corpinho de uma criança ávida por aprender, ávida por novas oportunidades, para refazer caminhos trilhados antes. Então, muito embora haja, claro, a inocência, a ingenuidade de uma criança, nós sabemos que a reencarnação, que é, segundo Erasto no Evangelho, na lei do amor, a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é amor, que é a lei do Cristo, que resume toda a sua lei. E a segunda é a reencarnação. É o amor por entre as sucessivas vidas, no caminho do infinito. E a passagem de Mateus, né, onde os discípulos querem interromper um conjunto de crianças que ia correr abraçar o Cristo, Jesus, e na ânsia de interrompê-los, para não incomodar a Jesus, ele disse, deixar que venham a mim as crianças. Dá uma mensagem belíssima. Nós vamos imaginar, como alguns historiadores da época, como Daniel Hobbes, por exemplo, historiador católico, que faz uma projeção dos dia a dia, à época de Jesus, vamos imaginar que a sua carga energética, o seu magnetismo pessoal, a sua mensagem, os seus milagres, como diziam à época, que eram a sua mediunidade na potência plena, transformando situações e curando pessoas, né? Fazia com que um contingente gigantesco de pessoas buscasse segui-lo aonde quer que ele fosse. Cada um buscando ali um aspecto da saúde, muito mais psicológica, o sentido da vida, do que somente as curas físicas, que ele também fazia naturalmente. Então, essa segunda reflexão, entendemos a reencarnação, que nós estamos num processo, e que nós não devemos, nós adultos, perder aquela sensibilidade, aquela certa ingenuidade que as crianças têm, de falarem o que pensam, mas falarem com tranquilidade, sem desejar atingir alguém, sem desejar calculadamente fazer um mal a alguém outro. Né? A criança que vê a vida com a naturalidade de que a vida foi feita para ela, como as folhas, as flores, os bichos, os gatos, os cachorros, e as crianças têm essa vida, e que nós vamos ganhando a vida adulta e vamos perdendo um pouco dessa dinâmica. Né? Há quanto tempo a gente não pega uma criança e joga para cima e para baixo, e brinca de ciranda, cirandinha, para resgatar aquela energia que é vibrante, curativa, é uma energia que vem de uma fonte do bem, que é exatamente a energia que vem das crianças, ainda mais nessa era que nós estamos. Né? No slide seguinte, já avançando com o Cristo, nós temos quem é próximo de Deus, quem é o próximo. Né? E sabendo dessa passagem, essas fotos são nossas, aí está lá o seu Xavier, um catador, sendo ajudado na subida por dois jovens, que inclusive frequentaram, um deles frequenta ainda a nossa ONG. Né? Esse aprendizado é muito importante, porque ele foi, Jesus, tentado de forma capciosa, sondado por doutores da lei, para ver se ele falava algo que fosse contrário, diferente das Escrituras. E ao ser perguntado qual o maior mandamento, ele confirma o mandamento mosaico, amar a Deus sobre todas as coisas, mas acrescenta algo fundamentalmente diferente, e ao próximo como a ti mesmo. Como disse Chico Xavier, numa citação preferida dele, dizendo que Jesus nos dizia para amar os outros como ele, Jesus, nos amou. Ou seja, é na plenitude que nós devemos encarar
encontrar as pessoas, especialmente as diferentes da gente. Isso, para mim, foi um grande aprendizado. A história de Joana de Cusa e essa reflexão sobre o Cristo, sobre o próximo, né? Que não deve ser escolhido. Eu vou ajudar o próximo desde que eu escolha quem é. Se for meu amigo, se tiver afinidade comigo, se for alguém da minha família. Isso não é nem ajuda, é mais ou menos uma obrigação. Né? A questão é chegar ao próximo como um outro que nós nem conhecemos, mas que precisa, no momento passa por entre a gente, e não é por acaso. Como se a região da Samaria, da onde são conhecidos os samaritanos, e a história que Jesus emendou ao doutor da lei, que lhe perguntava sobre a lei mosaica, que ele dá um exemplo, descia um homem de Jerusalém para Jericó, é uma estrada muito perigosa, né? E que foi ali assaltado, machucado, e que passou um doutor da lei e nada fez. Passou um representante do templo, um sacerdote, e nada fez. E passou um samaritano que o acolheu, acudiu, levou para a estalagem. Nós conhecemos a história. A reflexão está em transformar essa história no dia de hoje. Alguém que se encontra ferido na rua, não é raro, não é raro. As primeiras pessoas pararem para acudir serem as pessoas mais simples, alguns moradores de rua, os catadores. Né? Nós conhecemos agora, uma questão de uns 2 meses atrás, uma família da vila onde a ONG está instalada lá em Curitiba, na periferia, e que o marido surtou, tacou fogo na casa, quase matou a esposa e as crianças, que conseguiram fugir. Depois de um tempo, qual é a pessoa que deu abrigo para essa família conseguisse retomar a sua vida com calma? Este da foto, que está puxando o carrinho, que é um catador, chamado São Xavier, que é nosso amigo, e que ilustra exatamente essa palavra do bom samaritano. Aliás, entre as pessoas simples, isso é muito comum. Alguém que pede a casa que foi inundada, o outro que foi agredida, encontra sempre acolhimento nas famílias, né? A casinha lá já não cabe mais ninguém, mas o coração aberto cabe, né? Cabe mais um e mais alguma criança, encosta aqui, dorme aqui, acolá, se abrigam juntos nas próprias intempéries da vida. Né? É como se a Samaria, a região dos samaritanos, né? Que eram os judeus que se ali mesclavam com os gentios e não eram muito bem vistos pelos judeus ortodoxos, como se a Samaria fosse hoje a própria periferia. E nós chamamos de Catador de Estrelas, uma obra que um dia queremos terminar de escrever e que nos inspira aí pelas histórias nesse caso, né, do Seu Xavier, né, que tem um ótimo sobrenome para nós espíritas, né, que ilustra um pouco dessa do próximo. Quem é o próximo para a gente? Quais são as pessoas cujas vidas foram transformadas por causa de uma mensagem nossa, de um gesto nosso, de uma ação nossa? Essa reflexão que nós podemos fazer também, lembrando desse ensinamento do Cristo tão importante e fundamental. Para nós irmos quase finalizando, mas o próximo, a verdadeira riqueza. Veja, nesse próximo slide, nós entendemos que o Cristo, o cristão, não é contra a riqueza. Não é somente a favor da vida simples e pobre, humilde, não é neste sentido. É do seu uso. Né? O uso que fazemos dos nossos recursos, seja ele quais forem. Veja que um dos grandes amigos de Jesus, que ajudou muito na sua campanha, foi José de Arimateia, cuja foto é a estátua dele em Braga, Portugal. Era um homem rico, um senador, né? Membro do Sinédrio. Né? Ali em João nós encontramos que ele pediu para as autoridades que pudesse cuidar do corpo do Cristo depois da crucifixão. Né? E depois disso ele financiou as atividades dos apóstolos, né? Com a sua riqueza. Então você veja que o uso disso. E a passagem incrível de Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, muito mal vistos pelos outros judeus, portanto. E quando Jesus estava cercado de gente, caminhando, vê de longe Zaqueu, que era de baixa estatura, em cima da árvore, querendo alguma atenção. E Jesus olha para ele e disse: desça depressa, Zaqueu, pois eu tenho que ficar na tua casa hoje. Isso causou uma comoção entre os discípulos. Como é que pode Jesus ficar na casa desse aí, daquele ali? Mas como ele é desse jeito, daquele outro, né? E Jesus completa: o Filho do Homem veio para procurar e salvar o perdido. Zaqueu já está, a dizer, emocionado em somente ver o mestre em cima da árvore, dizendo: Senhor, se eu fiz mal a alguém, eu quero devolver 4 vezes mais o mal que causei.
em relação a dinheiro, recurso financeiro, etc. Né? Você vê que ele mesmo já sai dizendo coisas que fez, e o Cristo com um olhar de carinho, né? Ao invés de reprimir ou de julgar. Nós vivemos uma cultura muito repressiva, de um Deus repressor, de um Deus julgador. Mas Pedro nos ensinou que Deus é amor, que Jesus é o símbolo do perdão. Então, nós reconhecemos erros que causamos, que fizemos, nós devemos nos perdoar, como diz o Valdo, o auto-perdão, para que isso não deixe mais a gente preso, né, nos grilhões, né, e assim a gente possa alcançar voos mais altos. E para irmos finalizando, as duas últimas, a próxima reflexão interessante e importante é o quanto te doas. No próximo slide, o quanto cada um de nós se doa. E a passagem aqui é do óbolo da viúva em Lucas. Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas. Né? Não raro, pessoas simples se dispõem a ajudar o outro, mesmo tendo muito poucos recursos. Né? Este é o exemplo do uso dos recursos, se fosse aplicado hoje em dia. Né? Imagina interessante esse aprendizado, né? Porque alguém pode discutir se devemos doar, quanto devemos doar, e a questão não é o recurso financeiro representado pela parábola, mas sim o esforço dela de alma, de dar quase tudo que ela tinha, dela mesma, a sua própria energia do bem. Né? Uma doação feita com o coração, antes de feita com a mão e mostrada com outra, num post, numa postagem. Então, essa simplicidade, essa naturalidade em amar, em se doar de maneira tão generosa. E para fechar, aí sim, o último slide, como se mede a relevância, o slide de Mateus. Né? Muita gente estendeu os seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortaram ramos dos campos. Aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para um momento tão importante. Se fosse hoje em dia, Jesus usaria, nessa metáfora que estamos fazendo, provocativa, né? Situações muito retumbantes, muito rebuscadas para se fazer presente? Não. Pela lógica de ele ter ali pego um jumento, um animalzinho tão simples, simplificado, antecipando o que sofreria na cidade. E entra com uma simplicidade, sem perder a altivez, pois que a nossa luz não está nos nossos títulos, no nosso currículo, ela desprende da nossa energia, da nossa biografia. A nossa iluminação não vem daquilo que prometemos, não vem do que falamos, nem do que pregamos. Ela vem do que pensamos, de como vibramos, de como agimos. Então, as pessoas que pensam diferente de nós merecem o nosso carinho. As pessoas que pensam o contrário de nós merecem o nosso carinho. As pessoas que nos ofendem merecem o nosso perdão. Termina a mensagem, irmão X contando de um evento, de um pontificado na Praça São Pedro, a eleição do novo Papa, isso já há 100 anos atrás, acho que era Pio XII, algo assim. A Catedral de São Pedro, o Vaticano, a cidade de Roma, estava absolutamente lotado, os hotéis lotados, cheios. Reis, rainhas, príncipes, presidentes, né, imperadores, czares, toda a nobreza econômica representada e ali para assistir o ritual de passagem para o novo Papa que assumia, no momento específico onde o trono de São Pedro, todo banhado e regado a ouro, cristais e pedras, é colocado à mostra, com o bastão também dourado. E Humberto de Campos conta que passa um senhor, uma veste simples, andando, aquele final de burburinho, do final de tarde, onde o evento estava terminando, enquanto aquele agito todo da cidade ia se desprendendo, as pessoas voltando para os seus hotéis, para as suas casas, aquele senhor caminha pela praça de São Pedro, vai até uma esquina muito próxima ali, que vê uma família no chão, abandonada, muito pobre, entristecida. E ele ali estende a mão. E a mulher quase que emocionada por estar alguém ali, que parou para falar com eles, para ter alguma atenção. Né? E ela pede algo que é atendida com um sorriso. E no final desse atendimento carinhoso, a família pergunta, mas senhor, já vai embora? Mas quem é o senhor? Qual é o seu nome? E ele diz, alguns me chamam de Pedro, o apóstolo. É o espírito de Pedro passando por ali e sem se ater às grandes homenagens banhadas a ouro, ao grande poder, à
riqueza, né, dos que comandam o mundo e as coisas todas, né, mas sim interessado na atenção, no zelo, aquele mais frágil, aquele que mais precisa, que também é nosso irmão. E é nosso irmão porque nós aprendemos com Jesus que todos somos. E a fraternidade, que é o irmão em ação, é a lei, a virtude que deve reger a convivência entre todos nós. Nós esperamos que esses ensinamentos de João de Cusa a Pedro Apóstolo, lembrando a passagem de Jesus, possam nos inspirar a sermos melhores daqui para frente. É o que desejamos. Além disso, a todos, muita paz e o nosso carinho. Ficamos à disposição. Nós temos um tempinho ainda. Não sei se há perguntas, posso continuar? Uhum. Oi, Daniel. Oi. Oi. Maravilhoso. Obrigado, obrigado. Vamos ver aqui, tem muitas mensagens aqui. Boa noite da Camila Tuzino. Camila Tuzino, do Brasil. Isso. Francisco de Assis, aqui de Londres. Querido. A Camila manda aí, ó. Isso é ao contrário. Confirmando. Aqui a Adriana Passador. Boa noite, Adriana. Gratidão, nós agradecemos. Temos a Paula Coelho, aqui de Londres. Boa noite, boa noite. Aqui da Califórnia. Ângela, boa noite, obrigado pelo carinho aí. O nosso querido Moacir Camargo, lá do Brasil. Querido Moacir, que bom te ver aí, querido. Bom te ver, Moacir. Aqui ele de novo. Alegria. Aqui nós temos a Daniela, aqui de Londres. Nerildo, Brasil. Nerildo, sim. Que gosta muito de Londres. Nerildo, querido. Aqui uma mensagem da sua mãe, olha aí, ó. Alegria ver aqui, querido, de longa data, Adriana, Assis, Moacir, Ângela, Camila, Paula, Daniela. Que Jesus nos abençoe a todos. Lindo ouvir sobre Jesus, nem é? Maravilhoso mesmo, maravilhoso. Querida, obrigado. Obrigado. Antonino Paris, obrigado. Querido, obrigado. E a Sandra. Boa noite. Isso. Então, Daniel, no Livro dos Espíritos, na pergunta 789, Kardec na 786, Kardec pergunta aos espíritos se o espiritismo será seguido por muitos ou por poucos. E eles dizem que um dia todos iriam estudar isso e vivenciar isso porque está na natureza, né? E mais para frente eles dizem que esse conhecimento do espiritismo, a crença, aqueles que acreditassem, se fosse viver realmente o espiritismo, seria talvez na segunda ou terceira geração, né? Então, contando em 1557, na época de Kardec, uma geração era em torno de 37, 40 anos, né? Já estamos nessa época que eles previam? Sim, poxa, ótima pergunta, né? E Kardec faz ele mesmo essa previsão, né? E a gente pode arredondar a geração para uma geração padrão, como média de vida, de pouco mais de 50 anos. Claro, hoje em dia mais, né?
Nesse caso, teria mais um tempo, né? Mas isso está de acordo com a previsão que a gente vem estudando na própria doutrina espírita, né? Desse processo do mundo em transição, né? Da projeção do Brasil, coração do mundo, o Pátrio do Evangelho, do Pinga Fogo, do Chico Xavier, aquele programa de televisão onde ele comenta ali, ele mesmo está no YouTube algumas mensagens, né? Sem atribuir data, sem localizar no tempo. Ele não faz esse tipo de situação, até porque não é assim que ele montaria, né? Ele fala das coisas, mas Divaldo tem dito muito nas palestras que nós estamos vivendo nesse momento, as crianças estão nascendo já com habilidades que são incríveis, né? Representando espíritos superiores, a tal ponto de que essas inteligências incríveis, na nossa estrutura biológica, ainda requer uma série de adaptações. Talvez isso explique um aumento ou um interesse muito grande nos dias atuais dos casos de autismo, por exemplo, né? De situações onde essas almas são de uma inteligência brilhante, né? Com dificuldades sociais, porque há uma série de ajustes, né? Que os séculos, quando passam, acabam requerendo para que eles consigam usar plenamente, né? A nossa estrutura física, né? O próprio Divaldo Franco tem dito de grandes almas do passado que já estão reencarnando e irão reencarnar. Então, nessas décadas, das quais nós temos a honra, o privilégio de estarmos vivendo. Alguns dizem assim, puxa, eu queria tanto viver no tempo de Jesus para conhecer o Cristo. Claro, quem de nós não teria essa curiosidade, né? É bom até que nós não lembramos, porque vai que nós vivemos no tempo de Jesus e estávamos do outro lado da corda, né? Ateando, jogando pedra, nesse sentido, né? Mas aquele foi um momento de passagem, né? Importantíssimo, uma mudança moral, uma mensagem que veio para ficar de forma muito definitiva. E Jesus disse que o Consolador prometido iria ter o mesmo impacto de transformação. Mas Kardec fez essa previsão, não era um impacto de um momento, né? Era um processo dessas 3, 4 gerações, né? E que deve culminar nas próximas décadas. As crianças que nascem hoje, quando tiverem a nossa idade, terão um mundo diferente, sim, né? Ganhará velocidade de mudança nas próximas décadas, né? Porque já estamos cansados de repetir erros do passado. E essa geração que vem, ela não vai cometer os mesmos erros que a gente vem cometendo, né? De amar o Cristo e xingar o vizinho, né? De ter um crucifixo no peito e estar gritando palavras de violentas para alguém, né? Ou de nos ufanarmos com a mensagem cristã, mas com interesses financeiros, econômicos, né? Por trás, que não era a proposta do Cristo, nem nunca foi, né? E a gente então vê esse processo, as religiões devagar, até se adaptando a isso. E nós temos para nós espíritos um papel muito importante que a ciência terá nas próximas décadas, né? E quando a mensagem, quando a realidade da reencarnação for uma descoberta científica, todas as religiões sofrerão um abalo de reflexão. A mensagem da ciência é uma questão médica, né? Imagina que daqui a algumas décadas você vai no médico e pode dizer, olha, tal coisa pode ter lá no teu passado, isso que está te incomodando hoje em dia, né? Imagina a amplitude que isso terá, né? E a mediunidade, quando a ciência comprovar, já vai causar um impacto magnífico, que as pessoas então entenderão que a vida continua, e quem se foi está próximo, né? Não há distância para o amor, né? Então, temos muitas coisas aí nas situações futuras que mudarão muito a humanidade, certamente, né? Temos a honra, Angela, de vivermos esse período. Verdade. Que período difícil que a gente está vivendo, sim, mas essa é a honra de um dia lá na frente falar assim, eu estava reencarnado quando o mundo passou de provas e expiações e durante algumas décadas até o mundo para uma transição, para uma regeneração, né? Eu tive a chance de ajudar este mundo de regeneração, né? Nós estamos tendo a chance de ajudar nesse processo, né? Por isso que eu digo que o ato dos apóstolos não terminou, ele continua, e a gente que está fazendo a história, a gente, digo, toda a humanidade, né? Fazendo a história girar novamente. Maravilha, é isso mesmo, Daniel. Tem uma pergunta aqui da sua mãe. Poxa, sensacional, mãe.
Essa é aquela pergunta assim, eu preciso perguntar para minha mãe, já volto a responder, né? A paz, veja, o que nós pensamos é que a consciência tranquila é a melhor, talvez única, essencialmente, maneira de você ter a paz. A paz de estar agindo, pensando, vibrando da melhor maneira possível. Então, a consciência em paz, que reconhece que tem limitações, que reconhece que tem coisas que ainda não consegue, mas o fato de reconhecer-se e lutar para não repetir erros, deixa a consciência em paz. Na questão 621 de Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? Quer dizer, onde é que Deus está? E a resposta é, na consciência. É a segunda resposta mais curta do Livro dos Espíritos. A primeira é, quem é nosso modelo e guia? Jesus. Uma palavra só basta para responder. Sim. E não precisa se perguntar qual é Jesus, porque hoje em dia nós temos um Jesus para cada jeito. Um interpreta de um jeito, outro traduz de outro pinta de outro. O outro faz uma anedota, faz uma crítica. E o Jesus, aquele ser simples que não fez mal a ninguém, e que mudou o mundo, dizendo para as pessoas se arrependerem, se transformarem, de não errarem mais, se perdoarem, seguirem em frente, dizendo às pessoas, nós podemos fazer tudo o que ele, Jesus, fazia, e muito mais. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. As mensagens do Cristo são divinas. Por que se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir? Não vê os lírios do campo? Não tecem, nem fiam, no entanto, se vestem de uma maneira que nem Salomão, toda a sua glória, se veste também. Uma passagem dessa do Cristo é suficiente para transformar a nossa vida, desde que a gente deixe essas palavras se impregnarem na gente todos os dias, né? Como um evangelho diário, lembrando que a paz está dentro de nós, na nossa consciência. Verdade. Mãe Obrigada. querida. Agora a gente tem a Adriana fazendo um comentário aí. Graças a Deus, essa mudança se faz imensamente necessária. Muito bom. Sabe, Adriana, tem um pensamento a respeito da palavra mudança, que é interessante, né, provocativo, porque a única constante na vida é a mudança. Né? Porque a evolução é a mudança dia a dia. Né? Isso que você diz agora, sensacional. Jesus pregava sem grandes tempos, mas o amor tocava muitos corações. Isso. Veja que filosoficamente ou historicamente Jesus, ele não criou nenhuma religião. Não pediu para que os encontros tivessem algum tipo de ritual. Tanto que os encontros eram na beira das praias, sentado nos montes, no Sermão da Montanha, sentado na praia, na beira das ondas, dentro da canoa, na pescaria dos discípulos de Jesus ali em pé, falando a boa notícia, o evangelho, uma boa nova, né? Da realidade do mundo espiritual. Então, o melhor templo é a gente, é onde a gente está. Para o Chico Xavier, e aqueles que conviveram com ele nas primeiras décadas, o lugar mais maravilhoso do mundo é embaixo do abacateiro. Né? Era o abacateiro, né? Era a mangueira, o abacateiro, né? Do Chico? Do Chico. Do Chico era abacateiro, né? Abacateiro. Aquele era o melhor tempo que se podia imaginar existir. Né? Na obra social de Raul Teixeira, lá em Niterói, a Sociedade Espírita Fraternidade, a obra social enorme, que tem o grande Raul Teixeira querido, lá tem um bambuzal enorme, que uma vez ele nos disse, a gente jovem, esse bambuzal é, no mundo espiritual, uma torre de energia que nos alimenta. Isso, eu olhava para o bambuzal com outros olhos, né? Meu Deus, aqui tem muita energia que vem, né? Desse espaço maravilhoso, né? Então, qual o templo para fazer uma prece melhor? Aqui e agora, o meu corpo, né? A minha meditação, dentro do carro, de olhinho fechado, 5 minutos, uma prece, né? De frente para o mar, debaixo de uma árvore, né? Olhando para o teu filho, olhando para o teu companheiro, companheira. Este é o melhor momento, a melhor pregação que nós podemos fazer, como Jesus fazia. Né? É verdade. Como ele fazia. E é isso mesmo, né, Daniel? Às vezes te pergunto, quantas vezes por dia eu lembro de pensar em Jesus, né? De me conectar com Ele. Sim, Então, isso sim. tem que ser um hábito nas nossas vidas.
Tem que ser um hábito e é transformador. Eu vejo que, confesso que eu não tinha o hábito, que muitas famílias espíritas também não têm o hábito de, antes de se alimentar, fazer uma prece, como nossos irmãos evangélicos têm. Sim. Aprendendo com esses irmãos, e minha mãe sempre faz, mas agora, colocando isso em casa, como fica mais gostosa a comida. Sim, é verdade. O bebê, minha filha, agora ele pega a nossa mão e começa a entabular uma prece fictícia, balbuciando, e aquilo nos emociona, então você ganha a emoção, nos faz vibrar numa outra onda, uma outra frequência, outra faixa, e é como se fosse uma prece, né? Então, a gente agradecer dia a dia, como vai sair de casa, vai na farmácia, tá voltando para casa, né? Rapidamente, alguns flashes são suficientes para a gente mudar o pensamento. É verdade. Tem mais uma pergunta aqui muito interessante da Elza. Daniel, como aproximar os jovens de Jesus, apresentar Jesus aos jovens que fogem da religião? Olha, mãe, sensacional a gente refletir sobre isso. Imagina a seguinte situação: uma família, pai e mãe são cristãos, não importa a religião que tenham, e os filhos ali crescendo, adolescentes. Os filhos foram crescendo vendo pai e mãe brigarem um com o outro. Eles vão para a palestra espírita, tomam passe, voltam, ou vão para a missa, ou vão para o seu culto religioso, voltam para casa, brigam, se xingam, e o filho vai crescendo ali. Meu pai é religioso, minha mãe também, e eles se agridem, eles se traem, eles se machucam. E um dia minha mãe diz assim: quer ir lá comigo? O jovem fala assim: eu não. Eu quero ter paz. Eu quero amar os outros sem que alguém guie. Se o guia é Jesus, é direto, não tem intermediário entre a gente e Jesus. Não é um palestrante, não é um guia, não é um pastor, não é um padre, não é um filósofo, não é um pensador. Embora eles sejam fundamentais para a gente refletir, são pessoas que nos lideram, nos induzem a pensar, o nosso compromisso é com Cristo diretamente. Quando o jovem vê o pai e a mamãe lutando na vida, mesmo com dificuldade, ajudando os outros, ele passa a reconhecer que este pai ou esta mãe tem uma postura diferente. Se ele for entender por quê, de repente ele pode ouvir a explicação da mãe e do pai. Que o papai ama Jesus. Que a mamãe ama o Cristo. E é ele que me ensina a amar os outros, a dar um abrigo para um catador, ajudar uma reforma para que uma jovem tenha um quarto próprio na periferia, para evitar que seja abusada novamente. Então, os jovens estão muito assustados naquela brincadeira de que toca o telefone, a criança vai atender, e o pai fala assim: se for para mim, diz que eu não estou. A criança fala assim: papai mandou dizer que não está. Né? A criança fala inocência. Mas veja, quando o pai fala assim: filho, não pode mentir, ele vai aceitar o que o pai está falando ou o que o pai está fazendo? O pai está mentindo na prática. Ele vai repetir o que o pai faz, pelo exemplo. Né? Pelo exemplo. Pode levar anos para um filho reconhecer, mas um dia chega o reconhecimento. Já se o pai é agressivo, a mãe já é agressiva, já conhece desde já a agressividade e se afasta mesmo. Né? É o que alguns jovens comentaram isso. 92% dos brasileiros são cristãos, segundo o IBGE. 92% somos cristãos. E isso não reflete numa paz, num carinho. A gente ataques, polarizações, etc. Né? Aí o jovem disse isso, assim, eu vou seguir outro líder. A não ser que ele encontre um exemplo que o faça emocionar, como acontece, a gente vê muito isso. Né? Acontece, né? Que o fato de você frequentar uma igreja, um centro espírita, não quer dizer nada. Você tem que ter a religiosidade dentro de você, né? Trazer aquilo. É esse que vai realmente te mudar. Se eu faço automaticamente, simplesmente é um ritual, né? Perfeito. Isso. Esse é o resumo. É isso, olha. Olha, a Daniela está falando que o mundo precisa de Jesus. Concordo plenamente. Isso. Essa reflexão, Daniela, né? Aqui está a Dani Cleia. Essa reflexão Daniela, essa reflexão que nós fizemos com o Atos dos Apóstolos, é como se a gente pudesse pedir a Jesus a chance de sermos seus discípulos. Hoje em dia, para viver a mensagem do Cristo, para acreditar nela,
porque por Kardec, pelo Espiritismo, a gente voltou a amar o Cristo, a entendê-lo na sua grandiosidade, né? Como um espírito magnífico, Cristo que formou o planeta Terra, né? Os seus engenheiros estelares, como diz a obra dos Exilados de Capela, nesse sentido, né? Então, nunca foi tão importante que os discípulos do Cristo de hoje em dia entendam o Cristo como ele era, né? E não como ele foi criado por séculos de pequenos desvios intelectuais, de traduções, etc., né? Entender aquele amor original, né? Reviver isso. É a proposta da doutrina espírita, né? O cristianismo redivivo, né? Que é a proposta de Kardec. Né? Redivivo. Então, aqui nós temos a Luciana. Boa noite, Luciana. obrigado. Boa noite, querida. Obrigado. Então, Daniel, muito obrigada. Foi realmente reflexões maravilhosas e que todos nós possamos refletir nesses ensinamentos, né? Porque nós temos que fazer essa mudança interior para que a gente possa herdar a terra, não é? Esse é o grande momento, esse é o grande convite que o Cristo fez lá 2000 anos atrás, né? E a gente reencarna e vai deixando para depois, mas não tem mais depois, é agora. Isso. Né? Então, Isso. a gente tem que realmente trazer essa transformação na nossa vida, né? Para sermos melhores. Obrigada, viu, Dani? Obrigado a vocês. Puxa, obrigado, Ângela, querida. Maravilhoso. Muito obrigado. querido. Agradeço imensamente. Aprendi demais estudando para essa palestra e foi uma oportunidade muito, muito transformadora para a gente estar com vocês aqui hoje, viu? Obrigada, querida. Que Joana de Anjos te abençoe, te guarde, te guie e te ilumine todos os dias, viu? Obrigado. Então, vamos trazer agora a Elza para ela fazer as nossas vibrações finais. Oi, Elza, que maravilhoso. Como é bom ouvir falar de Jesus, não, Elza? A gente precisa. Precisa. Se faz urgente, como diz Bezerra, né? O tempo urge. O tempo urge. Tem pessoas incomodadas que tem algo me incomodando, eu não sei o que é. É a falta de Jesus. Só parar e pensar um pouquinho, muda o tune, né? O dial da mente e liga com Jesus que você vai ver. Sacia, acalma, neutraliza más influências, porque você já põe um escudo protetor. O pensamento tem um poder que ninguém até hoje estudou o pensamento como deve, né? Porque está no espírito. Até que a ciência chegue lá, nós temos um poder e a gente não sabe nem usar esse poder direito. Os que sabem, né? Os mágicos, prestidigitadores, né? E a gente pode fazer muito com o pensamento. Filhão, eu te amo. Amo vocês. Muito obrigado. Obrigada, Daniel. Obrigada. Então, Elza, com você, minha querida. Vamos agora, confortáveis depois desse manjar delicioso, cheio de amor, estamos alimentando os nossos corações sedentos e famintos de ouvir sobre Jesus. Vamos estar sentados na relva, na montanha, Jesus ali no alto, a uns 500 metros de nós, e estamos ouvindo a voz de Jesus, tão clara e sonora aos nossos ouvidos. E ele nos conta as parábolas, ensinamentos, com os camponeses ali das aldeias, e nós somos um dos camponeses, e estamos sentados ouvindo Jesus. E nessa vibração de amor, o vento suave passando por nossos corpos, nada nos incomoda, que estamos ligados, conectados com o nosso Cristo de Deus, governador da terra. E nos alimentando das suas palavras, vamos poder exalar amor, transformando a nossa condição mental interior num ser de luz. E como ser de luz, nós podemos ajudar aos irmãos e às irmãs do mundo todo. Não há espaço que a nossa luz de amor não possa preencher. Ainda mais na consciência coletiva, que estamos agora sintonizados no bem, no amor, na paz
e em Jesus. E podemos chegar aos hospitais, aos centenas e milhares de hospitais, com pessoas sofrendo momentos de partida, momento de dor com o coronavírus, outros momentos de dificuldades, alguns sem conhecer Jesus, outros em orações. Então, nos unimos nessa rede maravilhosa, nessa malha que cobre o planeta Terra, cobre em luz, em vibrações de amor, e nós podemos ajudar a transformar a vibração na Terra para melhor, para uma consciência de paz, uma consciência de tranquilidade interior, uma consciência de luz, especialmente para nós mesmos, que a transformação do nosso planeta começa dentro de nós, no nosso silêncio da alma, verificando o que podemos melhorar. O que podemos fazer pelo próximo, para a nossa família, especialmente neste momento de lockdown? O que podemos fazer pelos nossos vizinhos? O que podemos fazer pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso país? Vibrando, orando, exercitando essa onda vibratória de amor, varrendo as mazelas, as sombras, para se transformarem em adubos para as plantas. É assim que Jesus nos ensina. Olhai a outra face da moeda, batendo numa, dá-lhe o amor. Recebendo uma ofensa, dá-lhe o perdão. E assim vamos, Senhor Jesus, usufruindo da tua mensagem do monte, transformando o nosso interior para ser uma pessoa de bem, para ser o homem de bem, servindo neste momento, no aqui e agora. Como disse o Daniel, é um momento muito propício e devemos estar muito felizes por essa lição imensa que todo o planeta está passando. Abençoado coronavírus, que nos faz refletir, que nos faz libertar e que nos faz trazer o medicamento para a alma, para a nossa evolução, conforme já agendamos no plano espiritual. Senhor Jesus, abençoe o grupo Joana de Ângeles, para que ajude a transformar vidas. Abençoe o nosso Daniel, para que possa auxiliar com a sua palavra amorosa, simples, humilde, trazendo à luz a chama do Mestre, reacendendo em cada coração. Abençoe assim todos os grupos espíritas do mundo, os pequeninos, os grandes, aqueles que mantêm as portas abertas do coração, para acolher com amor, em nome de Jesus, estes ensinamentos que cabem em qualquer religião e que nós temos no nosso coração, na nossa consciência. Senhor, obrigada por hoje, que o teu amor infinito e bom permaneça com todos os nossos irmãos e irmãs desta sala virtual. Permaneça conosco, Jesus, em nossos lares, hoje e sempre. Gratidão, Mestre querido. Que assim seja, Senhor. Que assim Assim seja. Amém. Obrigada, Elza. Obrigada, Daniel. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado, mãe. Maravilhoso. Obrigado mesmo. Que Te amo. Joana de Ângeles possa... Que lindo! Eu acho tão bonito esse carinho de vocês. Tão lindo, né? É Devo isso aí. tudo a ela. É o que o Daniel falou, né? É o que eu trago da minha família, não é? Foi isso que eu recebi, é isso que eu aprendi e é isso que eu vivo. Então, é Angela, importante. você precisava ter conhecido o pai dele. É por isso que eu falei a família, né? É isso. É isso aí. E lá onde ele está, deve estar muito feliz de ver, né, como é que os filhos aqui na Terra estão se comportando, o trabalho que tem. É só alegria, né? É só alegria. Muito bom. Estou ensaiando para fazer uma live com a Giovana, viu? Estou ensaiando, mas eu amo aquela fofa. Eu amo aquela fofa. Se ela estiver boazinha, nós vamos fazer, porque ela vai trazer o exemplo dela para auxiliar muita gente.
Ela Legal. é sempre rindo, sempre com um batonzinho. Eu falo, não, é o exemplo, né? Sim. E tem Passando gente que perrengue. tem tudo, tem o corpo perfeito, tem saúde, está infeliz, sempre reclamando, né? Isso. Então, é isso mesmo. Aqui o Moacir dando um abraço. Obrigada, Moacir. Um abraço para você também, querido. E um abraço aqui da Fátima Soares. Boa noite. Boa tarde, né? Que ela é do Brasil. Boa tarde. Isso aí. Então tá. Então que tenham todos uma Obrigado. boa semana e que Jesus siga nos amparando e nos abençoando sempre, né? Amém. Então, muita paz a Amém. todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, mãe. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muita paz. Obrigada.